Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o professor Dr. Valdo Barcelos, professor titular no Centro de Educação, membro efetivo da Academia Santamariense de Letras, ocupando a cadeira número 26, patrono Ciro Martins, e membro efetivo da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, ocupando a cadeira número 102, patrono Paulo Freire. Aqui nos estúdios da Rádio 800 AM UFSM, programa T-Move. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. E hoje o nosso convidado é super especial. O professor João Marcos Haddad e Castro. Nome da nobreza. Assim fosse. João Marcos Haddad e Castro é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, sendo mestre em Integração Latino-Americana pela mesma universidade. É doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino. É doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, ambas de Buenos Aires. Foi promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul por quase 30 anos, tendo exercido as atribuições de promotor de Justiça especializada de defesa comunitária, com atuação preponderante nas áreas de defesa do meio ambiente, interesses sociais e coletivos e improbidade administrativa. É professor universitário, tendo lecionado Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário na graduação do curso de Direito da Universidade da Região da Campanha, em São Gabriel. Lecionou Direito Processual Civil e Direito Constitucional na graduação do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil de Santa Maria. Lecionou Direito Ambiental no curso de Direito da Faculdade Palotina, de Santa Maria. Lecionou cursos de pós-graduação da Universidade da Região da Campanha de Bagé, da Universidade de Cruz Alta e Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA. É membro e foi presidente da Academia Santamariense de Letras por 4 mandatos, sendo atualmente vice-presidente em exercício da presidência e primeiro tesoureiro, ocupando a cadeira número 16, cujo patrono é o escritor e jurista Darcy Zambuja. É membro correspondente da Academia Centro-Serra de Letras. Foi patrono da 17ª Feira do Livro de Sobradinho, no ano de 2011. Recebeu o prêmio Destaque ASL 2019, cronista da Academia Santamariense de Letras. Foi cronista dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria. Foi cronista da revista Stato de Santa Maria e publica crônicas no Jornal Diário de Santa Maria. Participa como debatedor do programa Sala de Debates da Rádio CDN de Santa Maria. Serviu como jurado de crônicas do concurso literário Felipe de Oliveira, em várias edições promovidas pelo município de Santa Maria, e do concurso literário Lei do Livro, promovido pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, também por várias edições.
É advogado em Santa Maria e autor de quase 30 livros jurídicos e literários. Professor João Marcos, seja muito, muito bem-vindo ao TEMOV. Muito obrigado pelo convite. Quando começam a ler o currículo da gente, começa a parecer foi isso, foi aquilo, aí a gente começa a ficar assustado, né? Mas estou à disposição. Professor, nós temos uma pergunta inicial que ela dá o título ao nosso programa. Então, João Marcos, o que te move? Acho que é a crença. A crença de que dá para fazer alguma coisa, que a gente tem possibilidade de, mesmo que num percentual muito pequeno dentro da sociedade, fazer alguma coisa para melhorar a sociedade. Eu não sou um militante, digamos assim, nem político, nem social. Então, eu acho que a minha militância é através das palavras, né? Então, o que eu escrevo na sala de aula, agora estou afastado da sala de aula, né? E no que eu escrevo, né? A gente brincava antes do início do programa que é difícil saber se aquilo que a gente escreve as pessoas vão gostar de ler ou não vão gostar de ler, mas nós não temos outra opção, né? Afinal de contas, eu, pelo menos assim, não me importo de receber alguns valores em dinheiro da venda de livros e dos direitos autorais. Não desprezo. Mas não escrevo por isso, entendeu? Até sou meio enjoado nesse acho quando tenho uma desconfiança muito grande quando vende demais, eu tenho dúvidas, entendeu? Da qualidade, né? Porque tudo que vende demais pode ser apenas alguma coisa que vende bem e não significa que seja uma coisa boa, né? Então, o que me move, né, o que sempre me moveu foi a crença de que eu poderia ser um bom cidadão, né, um bom profissional, e através das palavras eu repassar algumas ideias, alguns ensinamentos, algumas crenças, algumas experiências, né? Basicamente isso. Perfeito. Então, acho que antes de tudo, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas falar numa palestra assim, antes de mais nada, então quer dizer, tudo que eu disser dali em diante não é nada, né? Então, antes de tudo, né? É uma alegria, né, poder estar aqui nessa mesa, conversando um pouco com o João Marcos, uma pessoa que já disse isso para ele outras vezes, eu admiro muito, né? E respeito muito, e não é aquele respeito por ter medo, não tenho medo dele, né? Devia, eu acho que devia. É aquele respeito que vem, né, um pouco disso que tu falou, né? Esses dias eu cheguei em casa, depois do programa lá na CDN, disse para Maria Aparecida, o João Marcos é uma pessoa generosa, né? E eu acho assim que tu é mesmo, né? E acho que é uma das qualidades, né, muito importantes num ser humano, né? E claro que tem outras, né, mas a generosidade, e acho que tem a ver muito com isso que tu falou, né, Aded? O que te move, né? E a generosidade é alguma coisa que a gente faz sem esperar retorno, né? Acho que isso é muito importante. É aquela coisa assim de que o ditado, né, da sabedoria popular, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? E sem esperar nada de volta, né? Acho que isso é a generosidade, e isso talvez seja o que nos faz, né, estar sempre sendo, né, melhor, pessoas melhores, né? Não melhor que os outros, como diria o Paulo Freire, né, mas melhor que a gente mesmo. Sim. E isso, inclusive, faz com que a gente reconheça, às vezes, equívocos, erros, né? E tente não repeti-los sempre que possível. Essa também é outra qualidade que eu acho muito importante no ser humano. Mas, João Marcos, assim, eu acho que eu te conheci, tive os primeiros contatos contigo, inclusive através assim, de escritos teus e da tua atividade, né, na época como promotor ainda, né? E mesmo sendo uma pessoa muito generosa, ele era bastante temido, às vezes, sabe? Não, porque ele era uma pessoa muito, né, ciente daquilo que ele fazia, né? E foi através assim, da tua atuação com as questões ambientais, ecológicas, com a questão do meio ambiente, né?
que eu acho que tu teve uma atuação muito importante na cidade e na região, porque tu encarava essas questões. E isso foi uma trajetória bastante grande, tem livros publicados sobre isso, né? Acho que tu contribuiu bastante também com a legislação, enfim. Então, sintetizando, né, que o entrevistado é tu que tem que falar, sintetizando, né, como tu diria que nós estamos, né, frente a tudo que tu já viu, né, de décadas com essa militância, com a época que essa atividade foi muito central para ti, e hoje, né, a gente está como sociedade, colhendo os frutos aí daquilo que a gente falava, às vezes, em aquecimento global, e alguns achavam que a gente era louco, né? Ou quando Lutzenberger, né, falava algumas coisas, diziam que ele era doidão, né? Como é que tu vê hoje, assim, o que a gente está vivendo nesse tema, assim, né? O que avançamos, o que não avançamos, né? Inclusive, como eu disse no início, logo após a leitura do currículo, né, eu penso assim, eu tinha uma preocupação muito grande, né, que como tinha uma parcela de autoridade, porque essa autoridade naturalmente é uma autoridade limitada pela própria legislação, né, era muito importante que eu me policiasse para evitar exatamente algumas coisas que acontecem, que a gente viu acontecer ao longo da vida e que vê acontecendo agora, de pessoas que se deslumbram, né, pela autoridade que tem e às vezes ultrapassam de uma forma até consciente, entendeu? O limite dessa autoridade. E o exercício de uma atividade que implicava em punição, né, e inclusive o recolhimento de pessoas ao presídio por muitos anos, né, que eu fiz também muito júri, né? Então, no momento que tu condena, que tu consegue, através do teu trabalho, condenar alguém, né? Uma vez um repórter me perguntou, né, o senhor está feliz? Eu digo, não, eu não estou feliz, eu não posso estar feliz. Não posso estar feliz porque o ideal é que isso não tivesse acontecido, que nada disso tivesse acontecido, né? Só que a gente não vive num mundo ideal, vive num mundo real. Eu estou satisfeito porque entendo que o resultado do meu trabalho foi um resultado positivo, que eu acredito realmente, porque eu sempre tentei, assim, naqueles casos em que eu estava convencido que o réu deveria ser absolvido, eu pedi a absolvição. É lógico que é difícil chegar lá no tribunal do júri, né, e pedir a absolvição, porque todo o trabalho que foi feito anteriormente, desde o inquérito policial que a gente acompanhava, era no sentido de amealhar dados que pudessem levar à condenação. Então, quase sempre a condenação. Mas, mesmo quando o réu era absolvido e eu reconhecia que ele era, pelas provas, pelo menos, existente, porque a gente nunca sabe quem é inocente, a gente sabe o que a gente tem, né? Trabalha com o que tem. Né? Eu digo, eu estou satisfeito com o meu trabalho, porque eu fiz um bom trabalho. O réu foi absolvido, não tem problema, eu estou satisfeito com o meu trabalho. É o melhor trabalho do mundo? Não, é o melhor trabalho que eu posso apresentar, dentro das minhas possibilidades, porque a gente tem limitações também, né? De conhecimento, de tempo, de envolvimento, de formação jurídica, formação pessoal, formação social, religiosa, uma série de limitações que a gente tem que reconhecer. A gente não confessa as limitações, mas a gente sabe que tem. Né? Isso é importante, essa consciência de que essa é a minha limitação, até aqui eu vou, então, até aqui eu posso ir, entendeu? Então, assim, eu tinha uma preocupação, e essa se tornou mais efetiva ainda, mais presente quando começou a se aproximar o período da aposentadoria, né? Em que eu pensava assim, bom, eu sou promotor de justiça, todo mundo me respeita, entre aspas, e alguns não gostam de mim, entendeu? Com razão ou sem razão, e outros têm medo de mim e tal. Mas não é isso que eu queria para mim como pessoa, né? Eu sempre pensava assim, bom, vou me esforçar para viver o máximo de tempo possível, conviver com as pessoas e tal. E eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Não tem justificativa isso, entendeu? Por mais que possa acontecer isso aí. Mas então, hoje nós estamos há 11, quase 12 anos da aposentadoria e ainda tem pessoas que eu sei que conversam comigo e que, entre aspas, me respeitam, mas, na verdade, se puder me ver distante... Tá? Então, nunca me deu prazer essa ideia de dizer as pessoas têm medo de mim. Não tem que ter medo de mim. As pessoas têm que me respeitar porque eu estou fazendo o trabalho para o qual eu me propus. Eu fiz um concurso porque eu quis fazer.
Eu assumi porque eu quis assumir, entendeu? Eu nunca fui forçado a ser o que eu era. Eu podia pedir uma remoção para uma outra promotoria que não tivesse aquele envolvimento de improbidade administrativa, por exemplo, né? Mas eu sabia, bom, eu estou, e a sociedade estava me pagando, como me paga até agora, mesmo aposentado, né? Para eu fazer um determinado trabalho. Então, ou eu assumo e faço, ou então eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu não posso acreditar que eu não saiba fazer outra coisa a não ser isso. Não, eu posso fazer outras coisas. Eu quero acreditar que eu posso me reinventar, fazer outras coisas além de ser o promotor de justiça, né? Então, eu nunca tive medo de fazer o que eu fazia, entendeu? Sempre tive orgulho do que eu fiz, mas eu sempre pensei assim, tem que sobrar alguma coisa além disso, entendeu? A partir do momento que eu me aposentar, como é que as pessoas vão olhar para mim? As pessoas vão me respeitar, entendeu? Então, eu fui ser professor, que é uma forma interessante. Tu é professor, tu é professora também. Tu sabe, quando a gente encontra alguém na rua que a gente nem lembra, entende? Que foi aluno, porque ao longo dos anos a gente tem centenas ou milhares de alunos, né? E aí vem o aluno e diz, professor, como é que está o senhor? Sinto saudade das suas aulas. Eu digo assim, olha, não importa quanto me pagaram, eu estou pago no momento em que eu sou reconhecido, né? E o aluno diz assim, sabe que esse dia eu estava na audiência e aí eu me lembrei que o senhor disse uma vez isso. Eu não lembro de ter dito isso, mas ele lembra. Então, se eu tive a possibilidade de auxiliar alguém, não? Aí tu entra na sala da audiência, professor, como é que tá? Daí conversa depois, tu me conhece de onde? Não, eu fui seu aluno e tal. Porque eu tive professores que me abraçavam depois, entendeu? Que foram meus professores que me abraçavam, que diziam, eu tenho muito orgulho de ter sido teu professor. Era isso, só isso que eu quero, entendeu? Porque o que a gente ganha é interessante, é bom, ninguém esnoba o que ganha, né? Mas o que é mais importante é isso aí, tu ser reconhecido e ser respeitado pelo aluno. De repente tu recebe uma ligação do aluno, fui seu professor, seu aluno, assim. Né? A pessoa não tem necessidade de fazer isso mais, né, Maria Aparecida? Por que ele precisa fazer isso? Ele não está dependendo de mim para nada, de avaliação. Isso é gratificante, nota, demais. Ele demais. simplesmente podia me encontrar na rua e fazer de conta que não me viu, entendeu? E pronto. Então isso gratifica. Isso que tem que sobrar da gente, entendeu? Essa coisa de a gente poder ser assim, bom, eu vou te respeitar porque tu é uma pessoa respeitável. Tu trabalhou no sentido de se fazer respeitável, não só profissionalmente, mas como pessoalmente, né? É como um pai, né? Como a gente conversa em outras zonas de debate, né? Então, eu posso ter uma autoridade sobre o meu filho, que a lei me dá autoridade, ou eu posso ter uma autoridade moral frente ao meu filho. Meu filho olha para mim e diz assim, eu tenho orgulho de ser teu filho. Eu não tenho vergonha de ser teu filho. Ele se apresenta, os meus filhos que não tinham o ADED, que era o nome mais conhecido, né? Entraram com processos judiciais para acrescentar o ADED, que era mais conhecido por ADED. Então, isso foi um motivo de grande orgulho para mim. Eles não tinham vergonha de mim. Num dos livros que eu escrevi, o primeiro livro de processo civil que eu escrevi, eu coloquei assim, a minha pretensão não é que os meus filhos tenham orgulho de mim. O que eu não posso imaginar, e que me doeria muito, que os meus filhos tivessem vergonha de mim. Se os meus filhos têm vergonha de mim, isso é muito triste. Mas eu só vou me fazer respeitar pelos meus filhos, eles vão ter orgulho se eu for um bom cidadão. Então, é muito mais o que eu faço como cidadão do que eu digo. Não adianta eu tentar convencer meus filhos a ser honestos se eu sou uma pessoa desonesta, entendeu? Tá? Desculpe, eu acabei, como sempre, me estendendo demais. Não, mas está ótimo. Mas essa questão ambiental, né? Às vezes tu fica observando assim que parece que as coisas não avançaram, entendeu? Mas eu acho que não, acho que nós temos o quê, entendeu? Nós temos quantos milhões de anos aí, o professor Valdo aí está mais preparado para responder do que eu, entendeu? De existência do mundo e das pessoas, entendeu? Em que não se falava. Quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu ouvi pessoas inteligentes, assim, com formação, inteligentes em termos, né? Com formação superior, entende? Dizer que essa coisa de meio ambiente era frescura. Isso era frescura, era coisa de gente que não tinha nada para fazer na vida, entendeu? E as pessoas faziam discursos, né? E hoje é difícil uma pessoa que tenha coragem de dizer isso. Ele até pode não ser ecologicamente um exemplo, mas ele não tem coragem de dizer isso, porque ele sabe que isso é importante, ele sabe que é necessário. Né? No momento que o teu filho, às vezes uma criança pequena, as minhas netas, entendeu? Às vezes uma vai jogar dentro do carro, vai jogar um papelzinho de bala.
pelo janela do carro, a outra disse assim, não, isso é contra a ecologia. Então, essa consciência de que é importante que nós preservemos, até por uma questão, até eu sempre digo assim, porque tu vai lá olhar lá nos princípios de meio ambiente, lá o primeiro princípio é de que o homem é o centro das preocupações ambientais. Eu acho isso uma posição egoística, né? Ou então, como é que se poderia chamar isso aí? Na verdade, é a visão antropocêntrica, né? Essa. Nós somos o centro do mundo, né? Isso vem dele. Só me interrompendo, tem uma expressão que eu gosto muito, como diria o doutor Brizola, vem de longe, né? Está lá no Gênesis 26, 28 e 29, né? Eu sabia a palavra, mas eu sabia que podia contar contigo. É uma visão egocêntrica ou antropocêntrica, ou seja, o homem, claro, como foi ele que escreveu o princípio, então ele vai dizer que o homem é o centro das preocupações do meio ambiente. Então ele passa para as pessoas o seguinte, ó, é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, não maltrate o idoso porque você vai ser idoso um dia. Não é que você não maltrate o idoso porque você vai ser idoso um dia. Não maltrate o idoso porque ele merece ser respeitado. Exatamente. Não, Exatamente. Então, como assim, em tese, eu não tenho possibilidade de ser mulher, entendeu? A não ser... não posso nascer de novo mulher, então eu posso maltratar a mulher, posso desrespeitar a mulher porque eu nunca vou ser mulher. Não é? Então, não é essa a questão. Mas, infelizmente, está escrito lá, né? Que o homem é o centro das preocupações ambientais. Como uma forma de dizer assim, se você não cuidar do meio ambiente, a próxima vítima será você. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim que a natureza se vinga. Eu sempre disse, isso é uma bobagem. A natureza não se... a natureza tivesse uma árvore, ou um rio, ou um animal. Ainda assim, no animal, a gente pode imaginar que possa ter algum grau de inteligência, entendeu? Mas os outros bens, que aí entra tudo, né? O ar que se respira, né? Os bens de natureza artística, né? Não tem como dizer assim, não, então fulano fez uma coisa aqui, eu vou me vingar. Não é vingança, é apenas consequência daquilo que tu faz. Exatamente. Tudo que a gente faz tem consequências, ou positivas ou negativas. Tu não pode imaginar que tu vai sujar um copo de água e que ele, por obra e graça do Espírito Santo, vai ficar branco de novo. Não. Tu pode até sujar o copo d'água, ele pode ficar branco, mas você vai ter que fazer alguma coisa para que isso venha acontecer. Então, eu acho que essa coisa da gente não ter vergonha de falar sobre o meio ambiente, né? E que mesmo aqueles que acham que é uma bobagem, que isso é frescura, entendeu? Né? Que isso é frescura, né? Mesmo esses não têm coragem de falar, entendeu? E eu acho que pelo menos isso, se nós já conseguimos criar um constrangimento, é o que acontece em relação à mulher também, né? Então, hoje, pouquíssimos homens têm coragem de dizer que isso é frescura. Respeitar a mulher é frescura. Ele pode até não defender a mulher, mas ele não ataca a mulher. Pelo menos isso. Em não que público. Ele Pelo menos em público. Né? Ele pode até atuar nesse sentido. Porque eu digo assim, eu acho uma grande qualidade que nós, escritores, temos e que devemos ter é a observação, não é? Agora, dias atrás, eu encontrei um casal de amigos, gente boníssima, tal, queridos, pessoas maravilhosas e tal, mas são aquelas pessoas que passam o tempo todo atuando e falando no sentido de excluir pessoas. Nossa. Ou seja, eu não só atuo para a exclusão, como eu apoio quem exclui. Então, os gays, os negros, os pobres... Todos isso aí, olha, se eu vejo uma pessoa pedindo esmola, eu digo assim, olha, esse cara é um vagabundo. Será? Que horror. Será que é? Como nós falamos, né? Será que é? É muito fácil esse tipo de coisa. Eu olhar para ti e dizer, olha, essa mulher é louca porque está com o cabelo pintado de azul. Azul. Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Quem sabe? Mas eu tenho que dar pelo menos Sim. o benefício da dúvida. Essa Os coisa preconceitos, né? Já criar um conceito sem entender essas o contexto. certezas absolutas, a gente sabe, lá a gente discute essa coisa, não, porque vai acontecer assim. Cara, onde é que estão os dados que tu tem? De onde tu tirou essa informação? Eu acho. Bacana, tu pode achar qualquer coisa, tu tem direito de achar e tu tem direito de manifestar o que tu acha. Mas minimamente, nós temos que ter algum fundamento para as coisas que a gente está dizendo.
Então, e aí o cara ali vai dizer assim, e a DED, nós estivemos lá na Vila tal, assim, 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 é uma pobreza lá, e não sei o que e tal. Eu fui lá, li historinhas para as crianças, distribuímos presentes, distribuímos comida, não sei o que e tal. Eu fiquei emocionado, cheguei a chorar lá, entendeu? Na próxima vez que nós formos lá, eu vou te convidar para ir junto. Eu digo, eu abri a boca e minha mulher me cutucou, ela sabe como é que eu sou, né? Boca grande. Né? Eu abri a boca e disse, olha, tia, além disto, além de ir lá dar presente para as crianças, ler historinha para as crianças, levar roupa para as crianças, para de atuar no sentido de perpetuar essa política de exclusão das pessoas. Então eu não faço nada para retirar a pessoa da exclusão e, ao contrário, eu fico apoiando políticas de exclusão, mas eu acho que se eu for lá e levar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, umas roupinhas velhas lá, abraçar, beijar as crianças, ler uma historinha para ela, a minha vida está salva. Como que diminui a culpa, né? É uma forma de diminuir isso aí. Eu me sinto menos culpado sendo assim. Eu acho isso horrível, então não faz nada. Fica na tua. Agora, também não defenda políticas de exclusão, de discriminação, né? E de desrespeito às pessoas. A gente se choca. Agora mesmo almocei no restaurante e saí, tinha um pai com uma criança de 4 anos de idade pedindo esmola. Aí veio uma criança com 4 anos de idade pedindo esmola. O que tu diz? Não vou dar? Aí, mas ao mesmo tempo, pensa assim, será que eu devo dar? Eu não estarei perpetuando isso aí? Aí tu pega um dinheiro que tem e dá, entendeu? Pelo menos para não se sentir culpado. Então, se tu não ajuda eles a sair dali, não faça nada para colocá-los ou para mantê-los naquilo ali. Então, essa é uma preocupação que tem que ter. Então, cada coisa que tu vê é uma coisa que detona uma espécie de um gatilho, né? Para as pessoas, onde é que o escritor tira as ideias da vida? O Jorge Luiz Borges, né? Ele tinha algumas frases assim, né? Ele dizia que a literatura, né, é uma grande contação de histórias, né? E é um pouco isso mesmo, né? Claro que aí vai depender muito da sensibilidade de cada um de nós, inclusive de enxergar uma história, né, num fato coloquial, né? Assim, enxergar uma poesia no diálogo entre um garçom e um comensal, né? Aí a gente sai dali e faz uma poesia, mas isso, claro, são coisas que são bonitas. Até eu li o seu último romance. E até eu recomendo, quem não leu ainda o livro do professor Haddad, que Foi Ele. Muito interessante a questão que tu abordas, a questão do feminicídio, né? Uma temática assim, ó, que está aí e que a gente tem que estar atento aos sinais, como está sendo divulgado nas propagandas, a gente tem que estar atento a essa questão. Na contracapa tem a apresentação do livro que eu achei assim, ó, fantástica, e eu peço permissão para ler esse pequeno fragmento. O amor romântico cria condições de se viver feliz, mas abre chances de abusos físicos, morais e sexuais. A aceitação passiva da violência doméstica por comodismo, medo da reação social ou incapacidade pessoal de fugir do círculo vicioso, um dia tem fim. A personagem, apaixonada pelo homem abusador, reage e o acusa publicamente quando observa que ele já agredira outras mulheres e que não pararia se não fosse responsabilizado. Mas essa não é uma decisão fácil, porque implica em exposição pública e crítica daqueles que acham que a mulher deve compreender sempre e sem reservas as razões do abusador. Fecha aspas. O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 6 horas. Em 2023, houve um aumento de 26% de casos em relação ao ano passado. Como surgiu a ideia de escrever esse romance? A Cacá, que é a personagem, né, a vítima, ela conta no diário, né, toda a situação que ela passa com o Áureo, que é o abusador, né? Olha, realmente vale a pena.
para montar o roteiro, eu fui marcando o livro, morrendo de dó de marcar, mas assim, eu marquei porque realmente, assim, é um livro que vale a pena ser lido e porque ele traz, né, inúmeras reflexões sobre esse tema. Como é que surgiu, tu como promotor, passou por uma situação assim, viveu situações assim no exercício da tua profissão? Alguém já disse, eu costumo dizer que, na verdade, tudo que a gente escreve é meio autobiográfico, né? A minha mulher, quando lê essas histórias, ela me reconhece em muitas passagens, né? Porque a gente acaba trazendo para dentro do que a gente escreve. O livro técnico é diferente, né? Porque a preocupação é mais transmitir um conhecimento científico, né? Eu digo assim, mas a gente tem uma liberdade extraordinária no escrever um texto como este aí, né? Mas eu tive situações assim de pai, como promotor, de pai que estuprou uma filha com 2 anos de idade. E eu não estou falando de estupro no sentido moderno do termo, né? Porque hoje, se o homem bota a mão nas nádegas da mulher ou no seio da mulher, já é considerado como estupro. Se o homem beija a mulher à força, já é considerado como estupro. E eu acho que está correto. Né? Eu estou falando de estupro da introdução do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Ou seja, aquele estupro que nós conhecemos, ou seja, uma relação sexual efetiva. Né? Não de só encostar aqui ou encostar ali, não. Então imagina se uma criança com 2 anos de idade e um pai adulto. Então, a gente fica constrangido até de falar, mas a gente fica pensando assim, o tamanho da vagina da criança e o tamanho do pênis do homem. Essa é a verdade. Um trauma. E isso é uma coisa assim que não consegue passar pela cabeça da gente. Mesmo que a gente não tivesse filhos, eu tenho 3 filhas, né? Tenho 3 ou 4 irmãs, já não sei quantas irmãs eu tenho, né? Tenho 4 netinhas já, né? Minto, 3 netinhas, mais 4 netinhas e uma em andamento aí, né? Então a gente fica pensando como pode acontecer uma coisa desse tipo, o que passa na cabeça de uma pessoa, né? E aí tu tem, em São Borja, eu me lembro que o padrasto foi processado porque ele mantinha relação sexual com uma criança de 8 anos de idade na cama junto com a mãe da criança. Ai, que horror. E a mãe segurava a menina, porque a menina começava a chorar, queria escapar, entendeu? E ela segurava ela para que o padrasto mantivesse a relação sexual e dizia, não chora, não chora. Então passa pela cabeça da gente assim, então a gente vê essas coisas assim, passa pela cabeça da gente assim, isso é maldade ou é uma situação social absolutamente incontornável e incontrolável? Uma mulher muito pobre, né? O marido morreu, de qualquer forma, não sei como lá, e ela ficou com aquela criança. E ela arrumou um marido que a sustentava. Então ela tinha que se submeter aos desejos sexuais do companheiro e segurar a filha com 6 anos, 7 anos, para que o marido mantivesse a relação sexual. Porque se ela não deixasse, o marido largava ela e as duas iam passar fome. Então, todas essas situações, eu digo assim, ó, então, quando alguém diz assim, fulano acha que todo bandido é vítima da sociedade. Não, eu não acho que todo bandido seja vítima da sociedade. Só tu não pode achar que nós vivemos num mundo à parte, entendeu? Que essas coisas não acontecem e que isso não se possa ter uma relação. Eu escrevi um livro chamado não está aí, chama Prisão Perpétua, tá? Em que eu conto a história de um preso e de uma agente penitenciária. Tá? Não defendo o preso, porque ele faz um monte de coisa errada, crimes de toda espécie e tal, e de um agente penitenciário. A ideia da prisão perpétua que eu quis passar é o seguinte, é que tu pode sair do presídio, mas o presídio não vai sair de ti. Quem passou pelo presídio vai ficar preso o resto da vida. Então, é uma prisão perpétua. Então, ela sai do presídio e o presídio continua nela. Ele sai do presídio e o presídio continua nele. Mas uma amiga minha, né, me parabenizou que eu fiz bem escrever um livro chamado Prisão Perpétua, porque ela concordava também que tinha muitos crimes que tinham que ser condenados à prisão perpétua. A ideia não é esta. A ideia não é essa. Até pode ser, entendeu? Mas não é essa.
A ideia é totalmente contrária. Porque não adianta. Nós somos aquilo que nós nos criamos. Como é que tu imagina com uma criancinha, aquela criança ali de 4, 5 anos, aquilo se incorpora à vida dele. Pedir esmola, daqui um pouco ele está com 12, 13 anos, 14, 15, e ele vai pedir esmola, porque aquilo faz parte da vida dele. Ele se formou dessa forma. A culpa não é dele. Então, tem toda uma situação social. Está aqui o Valdo com muito mais capacidade pode dizer isso aí. Não adianta querer achar. Então, tu não pode dizer que nós não temos culpa de nada, assim como tu não pode dizer que os pais são culpados de todas as bobagens que os filhos fazem. Entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que tu passa a viver essas realidades, começa a surgir essas ideias. Eu vou falar sobre esse assunto. Esse outro livro que eu trouxe aí, Meu Zeloso Guardador, foi um livro que eu escrevi enquanto eu estava no curso de mestrado, no doutorado em Buenos Aires, e uma das disciplinas era Direito de Família. E aí a professora pediu para que nós escrevêssemos um texto técnico sobre a guarda compartilhada. Eu fiz o texto, obtive uma nota suficiente para ser aprovado, mas eu senti que eu tinha que escrever alguma coisa além daquele texto, dizendo no artigo tal, da lei tal, jurisprudência tal, entendimento doutrinário tal. Não, eu quero saber o que acontece na guarda compartilhada. Que a gente via situações horríveis. Eu passei por situações absolutamente extraordinárias, entendeu? Na vara de família. E que isso vai calando, a gente vai internalizando. Chegou o ponto que eu disse, eu vou sair da vara de família antes que eu fique doente. Eu estava ficando doente na vara de família, porque eu não conseguia olhar aqueles dramas pessoais de forma absolutamente técnica, né? Eu tentava, mas não conseguia. Cheguei em casa, a mulher dizia, o que tu tem? Nada. Mas ela sabia, né? Ela me conhece o suficiente. Até que em algum momento eu dizia, vou te contar o que aconteceu lá na sala da audiência. Então, eu pensei assim, muito mais importante do que fazer o trabalho escolar que eu fiz, né, e obter uma nota suficiente para ser aprovado, eu falar sobre o assunto, falar como pessoa e não como técnico, né? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Essa conversa, assim, olha, realmente tá muito gostosa, mas nós vamos ter que chamar o intervalo. Mas rapidinho a gente volta com o professor João Marcos Adede e Castro. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor João Marcos Adede Castro. O T-Move é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Eu tinha pensado em uma outra provocação, mas eu acho que tu já respondeu, né, pra gente sobre essa ideia do processo criativo, né, que quem escreve isso que tu falou agora, por exemplo. Eu acho que é bom até, assim, quando a gente consegue não tentar separar, né, o que a gente é tecnicamente das nossas emoções. Né? Eu acredito muito nisso. E, inclusive, te confesso que... Vou confessar em pleno ar. Eu, nos últimos anos, tenho tido uma dificuldade maior de escrever, né, para revistas científicas, artigos técnicos científicos. Né? Sou um acadêmico, sou um professor na universidade, sou um professor, oriento mestrado, doutorado. Então, a gente precisa produzir, né, artigos em revistas bem... Cada vez eu tenho mais dificuldade, que é justamente me enquadrar nesse engessamento, né, que as revistas científicas, que as publicações científicas exigem.
Então eu procuro me manter, continuo escrevendo, né, tecnicamente, mas assim, quando acontece, flui, mas não é mais a minha busca. Eu cada vez mais assim me envolvo com a questão da literatura. E não é uma questão que eu não goste, né? Mas eu me sinto meio que inútil escrevendo algumas coisas que eu não relacione com as minhas emoções, né? Então, isso é uma das questões que eu ia te colocar, acho que tu já falou muito bem. E eu costumo brincar com meus alunos, quando alguém acha, né, que consegue separar, né, o que como dizia lá no magistério, dizia, né, o professor, quando chega aqui na escola, né, ele deixa a vida dele lá fora. Isso não existe. E quando existe, procure ajuda, porque já está doente, né, porque já está no processo que precisa, né. Mas, enfim... Então, trazer mais um tema, né, que eu acho que, assim, que é um tema muito atual, né, e que a gente, inclusive, já conversou isso em outros momentos, até, lá em outros programas, que, inclusive, tá no foco do debate. Inclusive, assim, né, tu é alguém que, né, operou bastante na questão, né, das leis, no espaço jurídico, que é o debate, né, no Supremo, inclusive, sobre a descriminalização do porte de maconha, né? Então, assim, como é que tu está vendo essa questão hoje, né? De novo, esse é um tema do mundo ocidental inteiro, vamos ficar só no mundo ocidental, que já tem bom tamanho para nós, né? Inclusive, eu vi um programa que você mandou no nosso grupo lá do Diário, né? Uma matéria, um site, né? De como está sendo tratado em vários países do mundo, e também teve um programa no Globo News sobre isso. O mundo inteiro está tratando dessa questão, né? E em quase todos os casos é buscando alternativas, que é fugir disso que se fez até agora, de uma forma assim muito monolítica, mecânica, né? Como é que tu vê essa questão hoje? Uma das coisas que um determinado momento eu achei que não devia fazer mais era escrever crônicas, né? Uhum. Porque tu escreve a crônica em cima do fato, né? Sai uma notícia de manhã, tu fica indignado e tu escreve e tu publica. E quando eu escrevia para o jornal, eventualmente ainda sai alguma coisa, e aí mais tarde tu começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Como é que eu vou fazer? Esse é o grande problema de escrever, né? Ainda mais escrever e publicar. Né? Ou por escrito, mas mesmo assim, eu estou aqui falando e está gravado. Né? Em algum momento eu vou dizer, dia tal, em tal local, diz tal coisa. Que vai para o Brasil inteiro. Que bom, isso é muito bom. Mas eu escrevi, entendeu? Uma vez, um texto. Eu digo assim, olha, a única maneira de eu resolver esse problema lá, que eu escrevi lá em 2004, entendeu? Eu escrevi de novo. E dizer lá em 2004, na página tal do meu livro, você já assumir isso aí. Né? Eu disse tal coisa, mas eu estive pensando melhor, eu acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim. Não deve ser motivo de, mas como é que eu disse isso, entendeu? Eu escrevi uma crônica, assim, o nome dela era assim, a Lava Jato não vai acabar. Como eu sou estúpido, entendeu? Como Mas eu eu acho que essa percepção que a gente está a todo momento mudando, e pode sim mudar de opinião, né? Perceber, olha, não fui por esse caminho, eu acho que é uma questão muito sábia. Mas eu digo assim, porque uma coisa é eu ficar pensando, poxa, eu sou estúpido, entendeu? Como é que eu escrevi uma bobagem dessas? Mas outra coisa, eu ir para qualquer meio de comunicação, né? Facebook que seja, porque mal ou bem, tu tem lá algumas pessoas que leem, entendeu? Não sei quantas leem, mas alguns leem. Né? Ou tu publicar num jornal impresso, ou na televisão, em qualquer lugar e tal, tu tá manifestando ideias. E dizer, olha, eu escrevi tal assunto e eu estou arrependido de ter escrito. Eu me considero um ingênuo, e eu não acho que eu tenho idade para ser ingênuo, entendeu? Mas hoje eu vou dizer uma coisa, daqui 10 anos talvez não é bem assim. Então eu já escrevi sobre essa questão de que a descriminalização da maconha ou de qualquer outro tipo de droga traria um grande prejuízo para a sociedade. Mas isso que eu disse foi mais uma manifestação daquilo que eu sentia naquele momento como pai, como avô e como profissional, aquela coisa toda. Mas quanto mais eu penso, mais eu acho que, eu não sei se descriminalizar é a solução, só que eu acho que assim como está, não pode ficar.
Por isso que eu encaminhei aquela matéria, assim, como é que, o que está acontecendo nos países? Essa história de dizer, tal substância causa tal prejuízo. Isso aí, eu como advogado, eu tenho preparo técnico para dizer isso. Como a gente vê os caras dizendo, né? A gente viu já algumas vezes, né? Assim, sem nenhum conhecimento científico, entendeu? Então, tu vai querer me proibir de falar? Não, ninguém está te proibindo de falar. Só estou dizendo o seguinte, a gente tem que ter cuidado. Agora mesmo saiu hoje, se procurar aí, vai achar ali um rapaz de 30 e poucos anos, a esposa ficou doente, ficou 3 meses internado e ele ficou lá junto com ela, como ela lá não podia fumar, o cigarro comum, ele comprou um VAP. Como é que chama? É VAP, né? Tá? E ele passou 3 meses fumando. Ele está extremamente doente hoje. Que o óleo do vapo, esse aí, né, está no pulmão dele, que ele começa a tossir e cospe sangue. Ele está muito prejudicado. Então, nem tudo que parece, num primeiro momento, uma coisa inofensiva é inofensiva. E nem tudo que parece uma coisa horrorosa, medonha, né? Porque a gente conhece, eu não vou dizer, lógico, né? Mas eu tenho pessoas assim com quem eu convivo, entendeu? E que o cara tá na minha casa e ele disse um dia, eu sei que tu é promotor, mas eu vou ter que ir ali fora fumar um baseado, entendeu? E uma pessoa maravilhosa, um pai carinhosíssimo, entende? Um pai super responsável com a esposa, com a casa, um cara defensor dos animais, uma pessoa assim, uma pessoa que se ele não tivesse me dito isso, eu nunca saberia. E eu acho que o que está acontecendo também é a questão, né, mais uma vez as fake news. Não é a liberação geral, geral, toda. Vamos liberar geral, agora pode usar tudo em todo lugar, em qualquer quantidade. Não, é a descriminalização da maconha. Deixar de. Exatamente. Eu sempre digo assim, ninguém de nós vai defender, por exemplo, assim, a ideia de que a prostituição é uma coisa boa, né? A prostituição nada mais é do que a venda do corpo. Mas vamos ser honestos. O que nós fazemos com as nossas esposas, a não ser manter relações sexuais com elas, não mediante pagamento? Mas nós mantemos relações sexuais. Quando tu fala em pornografia, tu está falando o que, afinal de contas? O que é pornografia? Pornografia é a relação sexual que não fica dentro do quarto. É filmada e jogada na internet. Isso é pornografia. Só isso. Porque aquilo que a gente vê de pornografia na internet nada mais é do que um filme do que acontece lá no nosso quarto com a nossa esposa ou com a nossa namorada. Agora, entre eu achar que não é uma boa, entendeu? Ser prostituta e discriminar a prostituta, agredir a prostituta, maltratar a prostituta, vai uma diferença extraordinária. E nem possibilitar condições para que ela não seja mais, que ela tenha outro tipo de trabalho. Isso não é pensado. Só rapidamente contar uma história. Eu estava na promotoria e aí vieram um servidor me dizer ali que tinha um grupo de travestis que faziam um ponto aí na Presidente Vargas, que queriam lá se queixar para o promotor que eles estavam sendo agredidos pelos moradores. Os moradores jogavam pedra de gelo, pedra neles, agrediam, aquela coisa e tal. E nenhum promotor, eu estou começando a falar mal dos promotores, já estou apanhando. Tu já está aposentado. Eu estou aposentado, posso falar, entendeu? Já é idoso, nós sou idoso. Inimputáveis. Já tenho direito de falar minhas coisas. Aí ninguém queria falar com os travestis, vai falar com travesti, não sei o que tu também é chegado, né? Eu disse, olha, nós não podemos nos negar a falar. Travesti ou prostituta ou assassino ou traficante são cidadãos, mal ou bem, não importa de onde sai o dinheiro deles ou delas, tá? É o dinheiro deles, os impostos deles que pagam o nosso salário, o prédio que está aqui, tudo que a gente consome. Não podemos. Tá bem, quer se sentir constrangido? Fica à vontade, se sinta constrangido, mas não deixe passar isso, entendeu? Tá? E era um assunto que era matéria criminal, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas o único, daí vieram, falou com ninguém quis. Eu digo, não, mano, entrar aí. Eles entraram, super respeitosos e tal. E aí eu disse para ela o seguinte, né? Olha,
Quando a gente pede respeito, a gente tem que dar respeito também. Exato. Né? O que nós podemos fazer? Tem uma associação de moradores naquela região, que eu sei que tem, que eles fazem o seguinte: vamos fazer uma reunião com eles. O que é que está incomodando eles? E o que está incomodando vocês, para a gente tentar chegar num ponto de equilíbrio. Tá? Porque, veja bem, quer fazer o comércio do corpo? Tudo bem. Agora, qual é o limite disso aí? Você fica totalmente nua lá, você vai manter relação sexual com outro homem ali, à vista de todo mundo. Qual é o limite? Vamos estabelecer um limite para que vocês possam ter a vida de vocês. Não cabe a mim dizer se está certo ou errado. Entendeu? Eu posso até não gostar, mas não cabe a mim. E a gente fez isso aí. Bom, resumo da ópera, virei motivo de chacota durante alguns anos, né, dos colegas, porque eu estava abraçado. Aí eles fizeram questão de tirar uma foto minha, entendeu? Uma foto comigo e botar lá no Facebook deles, aparecer no Facebook deles lá com... Eu digo, olha, eu não tenho essa preocupação. Eu sei o que eu sou e o que eu faço. Cada um tem a sua vida. Eu respeito, mesmo não concordando. Se chegasse lá um grupo de prostitutas lá, eu não ia dizer para elas, parabéns, palmas para vocês. Não ia dizer isso. Mas eu também não ia deixar de recebê-las. Qualquer uma que se apresente ali na rua, agora na saída, eu sou prostituta, eu vou conversar. Eu vou respeitar. Eu acho que a partir do momento que se estabelece esse tipo de coisa, né, isso não dá ibope, né? O que dá ibope é dizer, tem que mandar matar. Prender. Bandido bom é bandido bom. morto. Isto é um troço, assim, para efeito de tu faturar, entendeu? É essas coisas de lacrar, entendeu? Ainda mais nessa época da internet, tu tem que lacrar. Tu começa a ser muito compreensivo com os bandidos, muito compreensivo com os homossexuais, tu respeita os negros, tu respeita as mulheres, entendeu? E isso aumenta cada vez mais essa exclusão, Lógico. né? Duas coisas, né? Quando tu estava falando da pornografia, né? O Nelson Rodrigues, né? Ele era um grande frasista, foi, né? Ele dizia, né? Se todas as pessoas soubessem o que as outras fazem na intimidade, ninguém mais apertava a mão de ninguém. Não, mas isso faz parte da vida. O outro conhecido é o Marcos Rolim, né? Que tu conhece, que foi daqui da cidade. Ele dizia que essa coisa, né? Trabalhou muito tempo, trabalha ainda, né? Com a questão dos direitos humanos, enfim. Tem que apodrecer na cadeia, né? Ele diz assim, experimente, faça um teste, né? Vou ficar 15 dias, 2 semanas sem sair de casa. Sem sair da minha casa. Com todo o conforto. Abasteça a geladeira. Hoje não precisa mais comprar videocassete, né? Baixa os filmes, para assistir filme, comer tudo que tu quiser, beber tudo que quiser, mas fica 15 dias sem sair de casa, podendo tomar banho a hora que quer, dormir a hora que quer. Tu vai ter uma vaga, mas uma vaguíssima ideia do que é uma prisão. Sim. Né? Então, aí entra muitas coisas, né? No nosso caso, no Brasil, que tem uma das elites mais perversas do planeta, né? Insensíveis, elites econômicas e políticas e culturais. Ela acha assim que tem coisas que nunca vai acontecer com elas. Nunca vai. Né? Então, a prisão é para quem? Né? Sabe melhor que qualquer um de nós aqui para quem é que compõe, né, o universo de pessoas encarceradas nesse país, um dos países que mais encarceram no mundo. Então, é muito fácil esse discurso, né? Mesmo ele hoje já esteja mais contido, né? Mas ele ainda persiste, nos atravessa ainda, né? Como uma representação, e dependendo do ambiente, né? A pessoa se manifesta ou não, né? Por isso que é importante, né? A generosidade e a democracia. Mas às vezes eu pensava assim, quando o tempo foi passando no início, eu achava assim que, eu sou o cara, né? Eu fazia 10, 12, 15 denúncias no dia. Às vezes eu conseguia a prisão de 2, 3 pessoas por dia. Eu ia no presídio, fazia a fiscalização nos presídios, entendeu? Eu sempre conto que eu cheguei numa cela uma vez, que tinha que fazer a fiscalização, né, para dizer que estava tudo bem, né? Estava ótimo, estava lindo, maravilhoso lá, né? E bandido tem que ser punido mesmo, né? Que é o quê? Um hotel 4 estrelas, entendeu? E tinha, claro, dois beliches, e aí eu perguntei pro agente penitenciário que me acompanhava, né, quantos presos nessa cela? Que são 6. Aí eu disse, mas tem 4 camas. Daí naquilo saiu debaixo da cama um preso. Oi, doutor, como é que está o senhor? Tudo bem? Não sei o que. O cara estava embaixo da cama. Olha, a cama tinha o quê? 15 centímetros mais ou menos de altura. E o sujeito morava embaixo da cama.
Não era em cima da cama, eu morava embaixo da cama. Né? Então tu fica pensando assim, eu esse mês apresentei 200 denúncias, eu consegui a condenação de 100 pessoas, eu não sei o que e tal. E tu olha, e não adiantou nada. E tu fica pensando, tudo bem, estão me pagando para mim fazer isso, né? Estão me pagando, estou ganhando, eu vou lá e faço, entendeu? Quando a sociedade quer que eu faça, eu vou faço. Mas a pergunta é, de que está adiantando isso aí? A sociedade está botando dinheiro fora comigo, está botando dinheiro fora porque não está adiantando nada. Nós continuamos a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer além de punir? Mas eu me satisfaço. A minha função é punir, eu vou lá e puno. Mas eu acho que não pode ser só isso aí. Tá? E além disso, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Né? Por que a gente vai lá na quinta-feira na rádio lá, falar de graça lá? Porque a gente é um idiota. Só porque a gente é idiota. E às vezes levar umas bordoadas ainda, né? Aí toma o celular da gente, né? Aí serve só água, entendeu? Não serve nada, entendeu? Aí tu fica lá 1h30, né? Mas por quê? Porque a gente acredita que a gente pode... Primeiro que a gente quer conviver, conversar com pessoas inteligentes e tal. E segundo que a gente fica pensando... Agora, essa semana mesmo, nem deveria contar, o cara é pretencioso, estava me servindo no restaurante, chegou uma senhora, disse, desculpe atrapalhar o senhor está servindo aqui, mas eu acho o senhor um homem muito inteligente. Parabéns. Eu ouço as suas manifestações lá, assim, eu acho muito bom. Ainda bem que tem pessoas como o senhor e tal. Eu digo, olha, eu acho que a senhora está exagerando, entendeu? Não, é sincero, eu não tenho motivo nenhum para ficar lhe agradando. Não, eu sei disso. Bom, ganhei o dia, ganhei a semana, entendeu? Porque eu fico pensando, pô, está valendo a pena, entendeu? Não é financeiramente, não financeiramente. Agora eu comecei a escrever um livro, escrever um texto sobre guia de como se administra um escritório da advocacia. Então eu tinha começado assim, ó, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Aí ontem eu comecei a pensar, tipo, isso aí está parecendo, tipo assim, uma receita de bolo, né? Tipo assim, que o Oded pensa que é? Quem é ele para ficar dizendo faça isso, não faça aquilo? Não. Aí eu estou revendo todo o texto e estou trocando o verbo. Eu coloquei assim, nós devemos fazer isso. Nós não devemos fazer aquilo. Porque do jeito que a coisa estava, parecia assim, que eu estava dizendo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Não, nós não podemos fazer aquilo, na minha opinião. Então eu coloquei, não se trata de conselhos, se trata apenas de reflexões. Eu digo, talvez, uma linguagem bem assim, talvez você que está lendo não concorde, mas eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente não deve fazer, entendeu? A gente se sente tentado, às vezes, a fazer coisas. No momento que eu disse assim, que eu também me sinto tentado a fazer coisas, entendeu? Que eu sei que não pode fazer, eu estou dizendo para as pessoas assim, que eu sou uma pessoa também. Que eu não estou acima de ninguém. Que eu estou correndo risco. Então, no momento que eu penso, e eu escrevo, e eu publico isso, eu estou assumindo um compromisso. Não é? Então, eu penso assim, tá, e aí? Vai. Provavelmente não vai ter nenhuma editora que vai querer publicar esse texto aí. E se publicar, ninguém vai comprar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar, fazer um e-book e lançar na internet. Sim. Se 2 pessoas lerem, eu fico satisfeito, entendeu? Ganhou quanto? Ganhei satisfação. Disse aquilo que eu gostaria. É uma forma de eu mesmo me autoconscientizar que eu não posso fazer isso, que eu devo fazer aquilo e tal. É muito mais para mim do que para os outros. Então, eu acho que isso aí é importante, é interessante que a gente faça esses exercícios, tipo, como a gente faz lá. Sim. Tu ganha o quê lá? Não ganha nada. Você se incomoda ainda, briga com um e outro, entendeu? Por falar nisso, a Martinha está bastante ausente, Ela né? está ausente. Ela está ausente. Acho que ela não está ganhando o suficiente. Mas ela vai trazer uns presentinhos para nós. Ela ganha muito mais vendendo touro lá na Expo Inter do que participando do programa. Professora Oded, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu digo que eu sempre sou a portadora das más notícias, né? Porque eu tenho que dizer que o tempo está acabando. Mas assim, olha, ouvindo, veio uma frase que eu acho muito, muito, muito interessante e eu trago para mim, do Gandhi, que ele diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu acho que é isso mesmo, né? De tudo
da sua trajetória, né, da sua vivência, dos seus escritos, o senhor nos passa isso. Eu que agradeço. O senhor, né, tem essa coisa de ser para conseguir fazer as mudanças que consegue fazer no mundo. Então, quero te agradecer por estar aqui conosco, agradecer o meu companheiro de apresentação, o professor Valdo, por estarem aqui no TEMOV. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Gian Noal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz e até semana que vem!